Olá, bem-vindos ao canal Cientista Atomista. Meu nome é Lucas, sou biólogo e eu queria compartilhar uma reflexão aqui que eu tive sobre a questão da teoria de tudo, porque é algo muito visado, buscado. Muitas pessoas almejam que um dia a ciência chegue em uma teoria em que tenha os princípios de todas as coisas e que explique tudo o que nós temos. Então, eu queria conversar com você se realmente é possível chegar numa teoria assim e como ela seria. Bom, e para começarmos a falar desse assunto, é importante nós termos algo em mente, que é, como os gregos antigos chamavam o universo, o cosmos, a ordem, porque os gregos antigos colocavam o cosmos, o universo, que até nós usamos essa palavra, cosmologia, cosmogônico, que é para indicar a ordem que tem o universo, e o caos seria o contrário disso, a desordem. E o que seria essa ordem? A ordem é uma disposição entre partes para formar um todo. Então, é um problema entre o todo e as partes. E como nós sabemos, na natureza nós temos uma ordem muito grande que nós vemos. Nós temos uma sintonia de todas as características naturais e que isso permite a vida na Terra, permite que nós existamos, permita que todas as coisas sejam da forma que são. Então, existe uma ordem, uma relação entre todas essas partes. Uma planta, ela vai fazer fotossíntese e vai capturar essa energia do sol para então ser comida por um herbívoro. Então, você tem uma parte relacionada à outra, para formar um todo, um ecossistema, por exemplo. Então, em todo lugar da natureza, seja no âmbito físico, biológico e de outras ciências naturais, nós vemos a questão das partes em relação a um todo, seja as células de um corpo formando um ser vivo, um organismo, seja uns átomos formando as moléculas e tudo mais. E uma algo que emerge desde a Grécia Antiga é um certo materialismo gnóstico que considera que o cosmos e o caos, que são princípios antagônicos, que na verdade o caos é o princípio que deu origem a tudo. Então tudo veio a partir de um caos. O caos, ele foi o substrato de onde emergiria o cosmos, a ordem. Ou seja, de dentro da matéria, que é o princípio mais ligado ao caos, emergiria uma ordem, que é o princípio mais ligado à forma, que seria a união dessas coisas que formam as coisas materiais. Mas essa é uma visão como que gnóstica, que muitos têm, inclusive muitos ramos esotéricos, maçonaria e várias outras seitas de esoterismo utilizam o termo da ordem a partir do caos. Porém, nós sabemos com os gregos antigos, como Aristóteles, né, que saíram dessa corrente materialista, que na verdade é necessário um intelecto para formar a relação entre as partes. Então, a relação entre todas essas partes com um todo, ela demonstra uma certa inteligência, que nós podemos ver através de uma comparação com a própria arte humana. Então, quando nós temos uma casa que vai ser construída, ela não é simplesmente um agrupamento de tijolos, porque o que dá realmente o ser dessa casa, o que dá ela ser uma casa, a natureza de casa dela, a ideia na mente do arquiteto, porque nós não pegamos materiais de construção ao léu, abertamente, aleatoriamente, e nós não colocamos ele numa disposição qualquer e temos uma casa. Não, primeiro nós precisamos pensar em o que nós vamos construir. E a ideia que nós temos na nossa mente, ela que vai dar o formato da casa, as características da casa, a escolha dos materiais de construção, a ideia que o arquiteto tem daquela casa. Então existe um todo, que é a casa, e existem suas partes, são os tijolos, são as telhas, as madeiras, os materiais de construção. Elas são as partes, e elas têm uma disposição em relação ao todo que é a casa. E esse todo, ele vem da ideia da mente do arquiteto. E Santo Tomás nos traz, numa definição muito bela que ele fala de natureza, que a natureza das coisas é uma certa razão de arte divina nelas. Ou seja, assim como na arte humana nós construímos uma casa ou qualquer outra coisa que você possa construir, e você precisa ter uma mente, uma finalidade para aquilo, assim Deus também
ao criar todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele colocou nelas uma a forma da sua arte, que no caso do ser humano, ela existe de forma artificial nas coisas, porque ele molda algo que já existe, que é a madeira e vários materiais que nós usamos para uma construção, e nós moldamos a partir de uma ideia que nós temos em nossa mente. Agora, Deus, ele faz isso a partir do nada. Ou seja, ele cria a partir do nada. Aquilo que não existia passa a existir. Mas é, de uma certa forma, uma analogia que nós podemos fazer para entender a criação de Deus como uma arte de Deus. Deus coloca a arte naquilo. E a arte divina é que vai determinar, então, a relação dessas partes. O problema é que isso é algo que vem sendo discutido desde os tempos antigos pelos materialistas, que sempre houve na humanidade, que esse princípio não emerge da matéria. E quando nós pegamos uma ideia como uma teoria de tudo, normalmente isso tem a ver com você dividir as coisas em partes cada vez menores para entender alguma parte fundamental e que se busca, que ainda não se encontrou, uma parte fundamental que não pode mais ser dividida e que ela explicaria todas as coisas. Porque o mecanicismo ele é justamente isso, é uma falta dessa noção do todo. É como se a casa ela fosse explicada apenas pelos tijolos e não pela ideia na mente do arquiteto. O mecanicismo ele parte do princípio que as partes elas vão se relacionar e essa relação das partes por si só, sem um princípio que abarque todas elas, pode explicar uma casa. Então, não é a mente do arquiteto que vai explicar a casa para o mecanicista, e sim os tijolos que vão. Os tijolos são a explicação final. Ou seja, se eu conhecer os tijolos de uma forma muito minuciosa, muito profunda, eu vou explicar a casa. Essa é a noção dos mecanicistas. E que muitos são, a grande maioria deles, são também ligados ao materialismo. Por quê? Porque nas coisas nós vemos o princípio do todo, pegamos um organismo, que é muito mais fácil de você ver isso. Você pega qualquer organismo, um passarinho. Ele não é simplesmente um agrupamento de células sem uma ordem entre si. Ele tem sistemas, tem o sistema respiratório, tem o seu sistema digestivo, sistema ósseo, sistema circulatório, que por sua vez são formados de órgãos. Esses órgãos são formados de tecidos, que são de vários tipos, e esses tecidos são formados de vários tipos de célula diferente. E, no entanto, todos eles cooperam para formar o organismo completo, que é o passarinho. Então, você tem uma relação de todas essas partes em que você há uma subordinação de algumas partes a outras. O sistema nervoso, por exemplo, ele subordina a maior parte dos outros sistemas. E ele não é subordinado por nenhum sistema. Ou seja, ele que concentra tudo aquilo. Você tem uma ordem entre as partes, superiores e inferiores. E as partes, elas existem para formar aquele todo. Então, quando nós olhamos para uma visão mecanicista na natureza, nós pensamos, vou estudar ali apenas as partes daquele ser vivo, daquela matéria, daquela substância natural, e assim eu vou explicar tudo, todas as coisas a partir delas. Então, as células por si só, que são partes dos seres vivos, são explicadas pelas suas moléculas, que são explicadas pelos seus átomos, que são explicados pelas subpartículas atômicas, os seus prótons, nêutrons, elétrons, que são explicados por sua vez pelas partículas mais fundamentais já registradas, já encontradas, os quarks, os bósons e tudo mais da teoria de partículas. Porém, o que a teoria de tudo busca, principalmente nesse âmbito da ciência natural, de forma mecanicista, é conhecer as ínfimas partes para poder explicar tudo. Mas como nós vimos, existe uma razão superior para que existam as coisas e para que as partes sejam relacionadas da forma que elas são. E sem essa noção de todo, nós não conseguimos explicar só pelas partes. Então, eles vão cada vez mais dividindo para uma teoria de partículas cada vez menores, que não vão deixar de ser o que o próprio nome delas fala, partículas. São partes pequenas formadas de um todo. Então, a disposição das partes, ela ajuda nós explicarmos uma natureza? Ajuda, porque o conhecimento de algo natural, ele tem que partir das suas causas. E existe a causa material, que é aquela causa que está aberta a ser de formas diferentes. Porque as partes de uma molécula,
os átomos que a compõem, eles também estão abertos a, numa reação química, se rearranjarem de outra forma e formar outra natureza, outra molécula, que vai formar uma natureza de outra substância. A água pode ser decomposta no gás oxigênio e no hidrogênio. E isso não é explicado apenas pela relação de suas partes, que são as propriedades que nós vemos, mas sim é outra natureza, porque o hidrogênio e o oxigênio, eles são substâncias completamente diferentes da água quando eles estão juntos. Eles são elementos que vão formar parte depois de um novo todo, que é o composto, que é a água, o H2O, que nós sabemos. Então, essa disposição das partes para com o todo, ela por si só não explica, mas ela ajuda a explicar, porque ela faz parte da causa material. Os elementos, as partes que vão formar o todo. Porém, ela sozinha não explica tudo. Existe a causa formal, que é aquilo que dá a natureza da coisa, que é, na nossa comparação da casa, a ideia na mente do arquiteto, no caso do arquiteto divino, aquele que realmente construiu e criou todas essas naturezas. E algo que é notável também é a fina sintonia de todas as constantes e as leis do universo em que foram descobertas pelos cientistas, a fina sintonia a ponto de uma variação muito pequena em algumas leis fundamentais, como na gravitação universal, algumas leis quânticas, em que não permitiria que a vida existisse como nós sabemos que existe e que nós não existíssemos, ou seja, existem condições materiais que são necessárias para formar determinada criatura. Porém, isso só não basta. Essa ideia de que da matéria vai emergir toda essa ordem. Precisa que algo diferente faça essa união de todas essas partes. Então, as teorias, as chamadas teorias de tudo, elas pecam justamente por isso, pelo seu mecanicismo, porque elas vão acabar explicando muito bem as partes, as partículas, mas nunca o todo. Então elas nunca serão, como se pretende, uma teoria de tudo. Agora, por outro lado, se nós formos na questão da natureza, da forma das coisas, que é o seu todo, nós sabemos que ele é algo real. A natureza causa alguma coisa, porque a matéria por si só, ela não tem poder de gerar qualquer natureza. Tanto é que as transformações, as mudanças que nós vemos na natureza, como eu falei da água, que é uma mudança dita acidental, mudou a temperatura, elas demonstram justamente isso, que a matéria é aberta a ser diversas coisas. Por isso que as coisas mudam, por isso que eu estou aqui, que um animal pode estar aqui e ele pode depois morrer e não estar mais aqui. E quando o animal morre, o que acontece? Ele se decompõe, porque aquele princípio que fazia com que todas as suas partes se unissem para um bem de um todo, já não está mais ali. Agora é outro princípio que está ali, o princípio de cadáver, que vai gerar uma decomposição das partes, ou seja, as partes vão se espalhar novamente. E elas, essas partes que se espalharam, elas podem, no caso de um animal que é decomposto na terra, formar partes de plantas, de outras coisas, ou seja, a matéria em si, ela é aberta a ser todas as coisas, mas ela em si não causa nada dessa natureza. E sim a forma. Ela sim é o princípio de unidade de algo, da unidade, seja de uma substância química, de um mineral, de uma rocha, ou seja de um animal, de um vegetal, de todas as criaturas que existem. Esse princípio superior que vai dar a unidade para tudo aquilo. E nós sabemos ou vendo a causa formal dessas coisas, ou seja, vendo a natureza delas, que de alguma forma elas são semelhantes, imitam de alguma forma o seu Criador, de onde elas partiram, não como uma emanação, claro, né? Mas como uma criação a partir do nada. Que a bondade de Deus, ela se manifesta pelas coisas criadas, já dizia as Sagradas Escrituras. Então, uma rocha, algo mineral, ele imita Deus enquanto existe, porque Deus, ele tem o ser. Claro que a pedra, ela é uma criatura, ela tem o ser dependente de Deus, mas ela imita de alguma forma o seu Criador existindo simplesmente. Já um animal, um ser vivo, ele imita Deus vivendo e conhecendo de alguma forma, o animal sensivelmente. O ser humano ele já vai imitar de uma forma muito maior, que é conhecendo racionalmente, porque como nós falamos no vídeo passado, o conhecimento do ser humano, a inteligência, ela abstrai algo que é imaterial, ou seja, que tem uma unidade muito maior do que aquilo.
E isso se aproxima mais de Deus do que o conhecimento sensível de um animal, que é simplesmente o conhecimento de algo particular. Então nós vemos que essa unidade que as partes têm para si mesmas na sua causa formal, elas também têm exteriormente na sua finalidade, para que elas foram feitas. Porque todas essas partes do universo, elas são formadas para o bem do próprio universo, ou seja, Deus dispôs a parte de todas as coisas para esse todo que é o universo. E tudo isso em ordem a uma harmonia que nos leva a Deus. Se nós entrarmos no âmbito teológico, podemos dizer até mesmo do anjo, que tem um conhecimento intuitivo que é muito mais ainda uno do que o do homem. E tudo isso imita a Deus de alguma forma, porque as perfeições de Deus, elas são vistas pelas suas criaturas. Ou seja, é possível nós vermos que Deus existe através da natureza. O magistério da igreja já foi claríssimo e nos condenar a tese contrária de que não é possível saber a existência de Deus pelas coisas naturais. É possível sim. É uma certeza que nós podemos ter, que Deus existe através dessa observação das causas naturais. Portanto, a pretensa teoria de tudo, ela vai explicar apenas as partes, não vai explicar tudo. A verdadeira teoria de tudo, na verdade, é o conhecimento filosófico realista. Ou seja, que Deus é o princípio de todas as coisas. A verdadeira teoria de tudo é simplesmente o conhecimento que nós temos de que Deus é a causa de todas as coisas e nós temos o ser, ou seja, a nossa existência, de uma forma dependente dele. Até mesmo porque, como nós não temos a capacidade total do controle do nosso ser, porque nós morremos, deixamos de existir, e as coisas também deixam de existir, de alguma forma, nós não temos. E no caso do ser humano, né, que tem uma imortalidade da alma, ele começou a existir em algum ponto da história. Ou seja, ele não tem o domínio total do seu ser. Ele depende, ele tem esse ser dependente de outro, das suas causas que o geraram, seus pais, e de Deus diretamente, que é o Criador de todas as coisas, o qual todas as coisas dependem, na sua existência mesmo. E agora, essa sintonia fina que nós vemos das partes para com o todo, ela é tão óbvia na natureza que ela chega a ser inegável, até mesmo pelo mais materialista dos cientistas. E isso gerou algumas tentativas de se salvar da tentação, vou chamar assim, da tentação de você ver Deus nas coisas. Porque há uma tentação, no caso do ponto de vista do materialista, de ver nessa ordem tão grande que o universo tem a mão do Criador. Então, para ele, isso é uma tentação, porque ele não quer aceitar a existência do Criador. Então, para afastar essa tentação, ele vai quebrar muitas vezes alguns princípios do próprio conhecimento científico, porque a própria ciência, mesmo a ciência natural moderna, ela parte de pressupostos filosóficos, ou seja, que o mundo existe e ele é independente de mim, que sou o observador dele, e que o mundo tem uma ordem, porque se o mundo não tivesse uma ordem, o conhecimento científico seria impossível, se o mundo não tivesse uma ordem. Ou seja, já que o mundo tem essa sintonia fina e a probabilidade de você ter todos os parâmetros do universo finamente sintonizados para que eu esteja aqui observando ele, leva os cientistas para vencer essa tentação de ver a existência de Deus, de negar os próprios fundamentos da própria ciência, ciência moderna mesmo. Porque os pressupostos da ciência moderna são justamente que esse universo tem uma ordem. E aí o materialista vai dizer, não, mas essa ordem ela é por sorte, porque vão existir multiversos, esse não é o nosso único universo, em que as leis da física vão variar infinitamente, e como existem números incontáveis de multiversos, em algum deles com a variação dos parâmetros, vai existir um parâmetro que seja exatamente aquele que gerou pela evolução materialista do universo, ou seja, a matéria, gerando toda essa ordem que gerou a evolução de um ser humano, para que ele possa observar, de uma criatura inteligente que possa observar o universo. Eles chamam de princípio antrópico fraco, que é justamente se eu estou aqui observando é porque o universo me gerou, que isso é óbvio. Ou seja, que eu estou aqui por alguma causa. É claro que ele vai considerar essa causa como a matéria, ou seja, que o universo que gerou tudo sozinho, sem um princípio superior, a inteligência, ou seja, sem uma inteligência superior que vai colocar essa ordem. Então ele fala, bom, já que é tão fino,
que nos leva a pensar numa inteligência que gerou, na verdade é um mar de multiversos em que um, por sorte, gerou os parâmetros certos que acabaram gerando a mim. Ou seja, dilui-se isso numa sorte infinita. Porém, a negação a variação dessas leis físicas, elas têm que muitas vezes seguir uma teoria mais fundamental ainda. Então, uma teoria, aí você tem várias tentativas dessas teorias que colocam um fundamento das próprias leis físicas. Porém, essa outra teoria, ela também é uma forma de fundamento. Ou seja, você teria que variar ela também para poder gerar diversos substratos para o universo para finalmente conseguir gerar um universo que tivesse um observador. E você caminharia para o infinito. Então, essa lei fundamental variaria, o que levaria também a muitos multiversos, ou seja, você não chega a lugar nenhum. É simplesmente uma tentativa de ir atrás. Que o universo teve um princípio, até mesmo a ciência moderna acaba concordando com a teoria do Big Bang, que é a mais aceita. Porém, se coloca isso mais para trás. Ele teve um princípio, mas ele é um entre uma multidão incontável de outros universos. E com isso acaba se negando até pressupostos fundamentais, justamente para fugir de uma coisa que é óbvia, que a ordem no universo exige uma inteligência. Assim como a casa para ser construída, ela tem a função de casa, ela tem essa natureza de casa devido a quem a construiu. Então nós olhamos para a sintonia fina do universo e vemos a Deus. Vemos que existe um criador de todas as coisas. E isso é negado pelo materialismo. E tal princípio que gera todo o universo não pode de forma alguma ser o princípio material, porque o princípio material, ele é o sujeito que recebe diversas naturezas, porque para a matéria no sentido matéria-prima aqui, ou seja, aquela que tem potência, tem abertura a ser todas as coisas, como a gente vê pela mudança, né? As coisas terminam, as coisas não se mantêm no ser, na natureza física. Nós vemos que as rochas não se mantêm, nem mesmo as estrelas se mantêm no ser. Elas têm um nascimento e têm uma morte. Ou seja, as coisas não se mantêm no seu ser. O princípio material não pode ser o princípio de tudo isso. Não pode ser a teoria de tudo no princípio material. E sim no princípio formal, aquele que dá a natureza. Ele é quem explica a unidade daquele ser. O princípio material não explica isso. Porque ele cada vez mais você vai achar que ele é aberto a ser de várias formas. Porque o que dá o ser a ele, o que faz ser aquilo que ele é o princípio formal, é a natureza. E a natureza, o princípio formal da ordem, é a disposição dessas partes, deve haver um intelecto atrás disso, ou seja, que fez todas essas coisas. Sem isso, nós só teríamos o caos e não teríamos tudo como nós temos hoje. Nós não teríamos a ordem que nós vemos, seja numa ínfima molécula, a molécula mais simples que exista. Existe uma disposição de suas partes, até mesmo um átomo que tem as suas subpartículas atômicas, que se dispõem a formar o átomo. Ou seja, cada vez mais nós vemos que a ordem nos graus de hierarquia superior, elas não são explicadas totalmente pelos graus inferiores, e sim numa visão de todo, que nós conseguimos enxergar toda essa ordem no universo. Não é só estudando as partes, e sim olhando para o todo que nós vamos ver a explicação final dessa ordem. Bom, então para resumir tudo isso que nós conversamos aqui, eu poderia dizer que as partes, a disposição entre as partes, ela explica muitas propriedades do todo, mas somente o todo é que vai explicar o porquê da disposição dessas partes. Então espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para uma reflexão. Foi uma conversa aberta aqui que eu fiz com vocês, justamente para que nós possamos refletir nesse tipo de coisa, para pensarmos na loucura que é essa ciência materialista. Bom, então não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para acompanhar aqui mais ideias e de deixar os temas que vocês estão interessados em desdobramentos dessa questão ou de outros assuntos que vocês estejam interessados. Eu leio todos os comentários e estou preparando outros vídeos assim como vocês pediram, né? Os temas que vocês têm pedido. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.